Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de aprendizagem mais uma vez. Nesse nosso encontro, queremos que a criança aprenda a fazer comparação entre coleções de objetos, sendo que uma das coleções tenha um objeto a mais que a outra, ou seja, queremos comparar. Ou seja, o objetivo é esse, comparar o número de objetos entre coleções e identificar qual delas tem um objeto a mais. Então, traduzindo isso, temos aqui, por exemplo, sobre a mesa uma laranja. Colocar ao lado dela o seu símbolo, ou seja, o símbolo numérico, o número que representa a quantidade de objetos nessa coleção é o 1. Essa coleção aqui ao lado tem 2 objetos, ou seja, a primeira coleção tem uma laranja. A segunda coleção tem uma a mais. Tem uma laranja a mais. Porque nós estamos trabalhando aqui nesse caso com laranja. Quantas laranjas então tem essa segunda coleção? Então a gente quer que a criança fale para ela, essa primeira tem uma, e coloque o símbolo aí ao lado, ou seja, relacionar a quantidade. Então, deixe disponível para ela, por exemplo, eu acho que fica bem mais interessante, né? Esse 1 já foi usado, então deixa disponível para ela um quadrado com a cartolina que tem o número 2, que tem o número 3, que tem o número 4 e que tem o número 5. Deixa isso aí disponível para ela poder. Olha para ela, pegue aí qual desses números representa essa coleção, ou seja, quantas laranjas tem a segunda coleção, se ela tem uma a mais. A criança deve relacionar isso aqui com o número 2. Vamos seguir adiante. Dentro de uma vasilha, colocar 2 frutas. Aqui eu estou colocando 2 laranjas. Mostrar o número que relaciona a quantidade de frutas dentro da vasilha com o número, ou seja, relacionar o número com a quantidade. Está ok, então isso aqui está resolvido. Numa outra vasilha, colocar 3 laranjas, ou seja, nessa vasilha tem 2 e nessa aqui tem uma a mais. Então, quantas tem nessa? A criança deve responder que aí tem 3. Aquilo que eu tinha proposto, né? Pode até aqui nessa coleção de números escrito na cartolina pegar e colocar aí ao lado, tá? Essa coleção aqui nós temos 3 triângulos. E nessa coleção nós temos um triângulo a mais. Se aqui tem 3, perguntar para a criança se essa tem um a mais, quantos nós temos, ela deve ser capaz de responder que aqui tem 4 triângulos. Batatas, pedras, aqui nós temos 4. Mostrar ao lado o número que relaciona, que representa a quantidade de objetos nessa coleção. Na coleção ao lado, na coleção de baixo, nós temos um objeto a mais. Temos um a mais. Então, quantos objetos? A pergunta é quantos objetos então nós temos nessa coleção? Ela deve ser capaz de responder então que aí nós temos 5 batatas, 5 pedras, 5 objetos. Estou propondo que se trabalhe com a criança com diferentes objetos, frutas, verduras, caneta, borracha de apagar, pedrinhas. Então, isso aí depende do local onde a gente esteja, na cozinha, na sala, na escola, sala escolar, na fazenda, na zona rural, e trabalhar de forma alternada. Eu apresentei, não precisa de ser sequencial, né? Eu comecei do 1,
coloquei 2 que tinha um a mais, do 2 eu fui para 3 que tinha um a mais, do 3 eu fui para 4 que tinha um a mais, do 4 eu fui para 5 que tinha um a mais. Então apresentaram o mesmo exercício trabalhando com 2, 3, depois 1 e 2, depois o 4 com 5, depois o 3 com 4, o 2 com 3 e assim por diante, para que a criança tenha, para que a gente verifique, né, observe que a criança tenha realmente o domínio de comparar duas coleções, ver que tem uma a mais e dizer, ser capaz de responder para nós qual é o número que, se numa coleção tem 4, a outra tem um a mais, tem 5, então que ela seja capaz de representar, então, de nos mostrar, de nos dizer, então, se essa aqui, por exemplo, tem 4, essa coleção que tem um a mais, ela seja capaz, então, de dizer que essa coleção tem 5 objetos. Bem, é isso que eu tinha que apresentar para vocês nesse encontro. Vejo vocês numa próxima. Um abraço.